E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Carvalho, trazendo pra vocês hoje mais um React. Dessa vez, lá de novo do canal do Baruço, que é a parte 2 da Rota da Preguiça, né? A Renif de ReZero. Link do vídeo original vai estar na descrição para vocês poderem conferir, assim como as redes sociais do meu canal Rush Beleza, então segue nós lá. E caso você queira patrocinar um React, a tabela de preços e o link do iPix estão na descrição. Também pode mandar pelo valor demais, também pode colar lá na Roxinhos aos pontos do canal, ok? Então vamos, sem mais delongas, né? Continuar aqui. Nesse vídeo eu vou trazer o capítulo 3 do Renif, então se você ainda não viu os outros dois capítulos, eu vou deixar aqui na descrição e no card pra vocês verem, ok? Senhoras e senhores, Ok. sejam bem-vindos à parte 2 do Renif, ou mais conhecida como a Rota da Preguiça. Capítulo 3. 3 meses. Na manhã seguinte, o Subaru, a Ren e o Olibel se encontram para ter aquela conversa sobre os acontecimentos da noite anterior. O Olibel estranha o quarto dele está cheio de marca nas paredes e o Subaru disse que era pra ter certeza que aquilo não era um sonho, então ele pediu pra Ren bater nele. Essa cena eu achei muito WTF, velho. O Olibel disse que vai dizer a verdade pro Subaru, já que ele acabou ficando chateado quando descobriu que o grande amigo dele tinha um segredo que não tinha contado. E apesar do Olibel ter o disfarce como playboy do Curtiço, a Ren já sabia que ele era forte. E eu tinha esquecido de mencionar no outro vídeo, o Alibel ele é dono de algumas casas que tem ali perto, então por isso que ele é chamado de playboy do Curtiço. E como o Subaru tinha ficado chateado que ninguém tinha contado pra ele, até a Ren ficou chateada também por não ter contado pro Subaru, já que a Ren também meio que sabia já também que ele era forte. Nessa cena o Subaru ele fica dialogando muito, ele fala que ficou muito irritado e que o Alibel não confia nele, e que o Alibel tá escondendo sempre as coisas dele, e o Alibel já interrompe o Subaru pra acabar logo com aquela confusão. O Alibel fica sem jeito e diz pro Subaru que não sabia como contar aquilo pra ele. Ele só diz pra tratar ele como sempre tratou, como um amigo de sempre. E como ele queria que o Subaru ainda fosse amigo dele, ele ainda conta um pouco do que ele é de verdade. Ele diz: "Eu sou um shinobi, um ninja que ataca os pontos fracos dos inimigos." Eu acho legal isso, porque tecnicamente o Subaru também sabe de muita coisa e ele não conta pra ninguém, porque ele não pode contar, né? Obviamente, por causa da bruxa, né? Mas aí, quando é com ele, né? Aí é foda. Pouco do que ele é de verdade. Ele diz: "Eu sou um shinobi, um ninja que ataca os pontos fracos dos inimigos. Não posso revelar mais que isso, pois iria comprometer a minha existência. E além de tudo, nós estamos quase extintos." O Subaru entende o recado, mas por um momento ele fica com o rosto pálido, fica parecendo um fantasma, e ele começa a imaginar quem iria proteger a Ren se o Alibel se tornasse um possível inimigo. E pelo Aí Subaru pensar fudeu. desse jeito, o Alibel fica bem chateado. Afinal, ele nunca seria uma ameaça pra eles. O Subaru só ficou assustado com o poder imenso do Alibel. O Alibel até pergunta: "Se eu ameaçar matar vocês aqui agora, o que você faria, Subaru?" E lógico, né? O Subaru fica em choque e não fala nada. E é claro que o Alibel tava zoando. O Alibel nunca faria mal pra É eles. E trollagem, bom, cara. apesar de tudo, o Subaru pede desculpas por pensar dessa maneira e agradece ao Alibel por ter salvo eles na noite anterior. E bom, enquanto eles conversavam, o Alibel acende o cachimbo dele. O Subaru fica irritado porque, afinal, a Ren tava grávida ali do lado deles. Mas é claro que o Alibel vem com uma conversinha estranha e diz que não é cigarro, não é tabaco que ele tá fumando ali. O que ele tá fumando são ervas medicinais feitas pra shinobis. E ele Aham, disse que se ele não sei. fumasse aquilo, ele ia morrer. Conversinha fiada, né, velho? Quando o Sei. Libel termina de fumar, eles começam a Caralho, a conversar desculpa sobre do quem seria maluco. aquela mulher misteriosa da noite passada. Nenhum dos três lá conseguiu ver o rosto dela, então o Subaru diz que ela possivelmente poderia ser do culto da bruxa. A Rin diz que ela não é do culto, já que ela não tinha um cheiro de cultista. Já E foi apesar do reputado, Olibel então. também não saber quem era, ele apoiava a opinião da Ren. E o Olibel até se surpreende quando ele lembra que nem o olfato apurado dele conseguiu sentir o cheiro dela. Parecia até que ela tinha contramedidas para se livrar do rastreamento do Olibel. E como eles estavam discutindo o futuro deles, sobreviver Ah, que não fofinho. só daquela mulher seria necessário, mas também financeiramente. Já que a Ren estava grávida e ainda precisava trabalhar, eles tinham que tomar mais cuidado. Isso valia pro Subaru também. E apesar da Ren insistir muito para continuar trabalhando, o Subaru fala para ela tirar um dia de folga. Afinal, ele vai visar a escola dela e o trabalho dele que eles vão tirar um dia de folga devido aos acontecimentos. O Subaru sai de casa em direção ao trabalho e deixa o Alibel cuidando da segurança da Ren. E tudo aconteceu muito rápido. O Subaru foi promovido a trabalhador integral, eles foram atacados, a Ren estava grávida, o Alibel era um Reinhard em Kararagi, a mente do Subaru estava uma bagunça. Ele chega na escola da Ren e todos Realmente, né? Foi um atrás do outro assim. Baron Reinhard em Kararagi, a mente do Subaru tava uma bagunça. Reinhardt em Ele chega na Carará é escola foda. da Ren e todos ficam muito animados com a notícia. O Subaru pensou que eles iriam reclamar, mas o efeito foi totalmente o oposto. Eles adoraram e desejaram toda a felicidade do mundo pros dois. No Ah, trabalho do Subaru, quando ele foi contar pro Riften, o Riften já chega perguntando se a Ren tava grávida mesmo. E o Subaru perde todo o entusiasmo de contar porque parecia que alguém já tinha contado pra ele. Quem será que foi, né? E o Subaru fica até meio sem jeito porque afinal ele ia deixar de trabalhar, né? Mas aí o Riften diz a lendária frase: "Relaxa, meu querido.
O nascimento de uma nova vida significa o nascimento de um novo cliente. Ah, rapaz, aí sim, Capitalismo é hein? foda, velho. O Subaru termina a conversa e vai pra sua Realmente. casa. Porém, no meio do caminho, ele é surpreendido por alguém. E quem vocês acham que é, hein? É claro, a nossa queridíssima maluca dos ventos. Ela diz que Morre o Subaru praga. parece um idiota, sempre encontrando ela e tentando proteger sozinha sua mulher. E como da outra vez, ela reclama que ele tá sendo rude com ela e fica olhando ela sempre e fica parecendo um assédio. Mas a verdade é que ele tava se cagando de medo mesmo. E como Ah, tava de né? dia, ele conseguia ver o rosto dela ali. Era uma mulher linda, de pele clara, usando um kimono branco. Legal Realmente. que na história fala até que ela parece uma pintura feita por Deus. E apesar de tudo, ela força o Subaru a ir pra casa com ela. Afinal, ela queria conversar num lugar sem muitas pessoas e sem muito barulho. Ela fala pro Subaru que ela não tem intenção de matar ele naquele momento, mesmo o Subaru não acreditando. Pelo E menos ela ele não ficava acredita, assobiando né? Já uma é alguma canção coisa. que parecia ser familiar pro Subaru, apesar dele não saber o nome. Chegando na porta de casa, o Alibel vê ela com o Subaru e já manda um elogio pra cima dela, falando que ela era uma mulher muito bonita. E ela não gosta muito não, chama ele de vira-lata e fala que ele só serve pra ser cachorro de alguém. E olhando essa Caralho. situação, o Alibel chega pro Subaru e pergunta quem é essa mulher bonita que ele trouxe pra casa deles. Ele imagina que fosse uma amiga do Subaru. Quando o Subaru diz que essa mulher era a mulher que atacou eles na noite anterior, o Alibel e a Ren ficam muito surpresos. E bom, pra quebrar o gelo, a Ren começa a falar carinhosamente com o Subaru e ele retribui da mesma forma. E isso deixa aquela mulher sem jeito. E pra não fazer nenhuma desfeita, né, a Ren convida essa mulher pra entrar e faz um chá pra todo mundo. E bom, todo mundo entra, aquela mulher senta no tatame e diz: "Vocês podem me chamar de tia por enquanto." A Ren se apresenta e fala que o Subaru é o marido dela, e o lobo que tá encostado ali na parede é o Alibel. E apesar do Subaru não ter gostado da presença dela, a Ren trata ela com muito carinho, falando que ela é uma convidada. A tia pega o seu chá, bebe, olha pra Ren e fala que ela tinha que devolver a esfera de luz dela. E claro, né, a Ren não entende nada e fica perguntando que esfera de luz era essa. A tia ameaça, dizendo que se ela não responder rápido, poderia custar partes do corpo dela. E como ninguém tava entendendo nada, o Subaru questiona a tia, perguntando o que seria essa esfera de luz. E como ninguém ali sabia mesmo, a tia ficou muito irritada. Ela levanta e faz um ataque de vento cortante na parede do lado, fazendo uma marca. Aquilo foi um aviso. Ela fala de novo pra Ren devolver, mas a tia tem a mesma resposta. A Ren não sabia de nada. A tia, ficando muito irritada, levantou os braços e destruiu a casa inteira com seu poder de Eita vento. porra. A casa inteira foi destruída. Paredes, móveis, o chão, tudo foi destruído pelas magias dela. Depois de observar um pouco, o Subaru pega e diz: "Você não quer matar a gente, né?" E o Alibel e a Ren não fizeram nada porque sabiam que ela não ia matar ninguém ali. O instinto assassino da noite anterior não tava lá. O Subaru até reclama que na noite anterior ela tentou matar ele, mas ela diz que ela não sabia que a Ren tava grávida, por isso que ela atacou. Ela diz que tirar a vida de um bebê inocente seria contra as crenças dela como Shinigami. E como eu tinha dito no vídeo anterior, Shinigami nas lendas japonesas é dito como um deus da morte. E mesmo depois disso tudo, a tia ainda continua tentando forçar a Ren a dizer onde tá a esfera de luz dela. Porque ela diz que a Ren tem um cheiro de quem roubou a esfera de luz. Por que Ah, que tudo nesse anime é baseado em cheiro, né, é velho? foda, E a né? Ren diz que Realmente. realmente não sabe. Pero, O Subaru o diz que a Ren nunca roubaria cara, o autor realmente quis explorar assim o olfato, né? esse anime é baseado em cheiro, né, velho? E a Ren diz que realmente não sabe. O Subaru diz que a Ren nunca roubaria nada de ninguém, ainda mais da tia. E como a Ren queria acabar logo com aquele problema, ela começa a falar baixinho com a tia. A Ren tem experiências com crianças, por isso que parecia que ela estava argumentando com uma criança naquela hora. E isso faz a tia ficar no seu lugar. Afinal, como a tia não tinha provas que a Ren tinha roubado alguma coisa, foi só um achismo bem idiota mesmo. É um E a Ren achismo diz que baseado se o em nariz da cheiro, tia né? estiver dizendo a verdade, a tia vai descobrir e vai desmascarar o Subaru e a Ren. A Ren propõe pra ela pra ficar vigiando eles sempre. E isso significava que ela meio que iria morar com eles ali. É aquela história, E quem é não claro, deve né, não o teme, Subaru né? fica irritado. Ele diz que com ela ali, ele iria perder algo necessário pra manter uma família. E bom, na mente dele, o que seria necessário pra manter uma família? Necessário pra manter uma família, né? Rapaz, é, né? É A Ren disse necessário. que eles iriam pro outro quarto e ia deixar aquele quarto pra tia apagar e limpar tudo. E como a tia queria logo que os planos dela dessem certo, ela aceita sem pensar duas vezes. Por um momento, o Subaru e o Alibel saem e Vai deixam falar um elas negócio duas que em vai deixar casa, quieto. afinal eles sabiam que ela não ia matar a Ren. O Subaru fica mais calmo e fala que se surpreendeu com o Alibel não ter atacado ela naquela hora. O Alibel fala que foi o instinto dele que dizia que estava tudo bem, afinal ela não tinha sede de sangue. Ele diz que como um shinobi, ele fica meio mal de ter deixado o Subaru pra trás naquele dia e ter sido espancado por ela. E enquanto ele falava, uma névoa fria e densa ficava em volta do Subaru e do Alibel. Alguns segundos se passam e o Alibel pergunta pro Subaru: "Se você quiser, eu posso fazer ela sumir do mapa. Ela vai deixar de existir. O que você acha?" E pro Subaru essa Rapaz. ideia era até boa, afinal a Ren não ia correr mais riscos, né? Mas ele diz pro Subaru que não precisa.
Ele vai confiar na decisão da Ren. Depois que o Subaru termina de falar, o Olibel entende o recado. Ele faz a névoa desaparecer e vira o mesmo lobo preguiçoso de sempre. Ouvindo a Ren chamar eles para verem as roupas da tia, o Olibel bate as cinzas do cachimbo e entra em casa com o Subaru. E assim, a rotina barulhenta dos 4 começou. Eu sei que nesse vídeo eu falei só de um capítulo e não de 3 como no vídeo passado. E se eu fizesse 2, o vídeo ia ficar gigante. Até semana que vem eu pretendo fazer até a parte 4, eu sei que vocês estão querendo muito isso. E eu queria fazer um agradecimento especial pro Zene lá do Discord. Ele tem uma página no Twitter que se chama Tumba da Bruxa da Ganância. Ele e a equipe dele mandaram pra mim um tweet do Tapei, que é o autor de ReZero, e esse tweet responde uma pergunta que muita gente faz no canal. O que aconteceria se o Subaru morresse na Rota da Preguiça? Bom, basicamente, se ele não cumpre a missão que essa tela deu pra ele, que no caso diz respeito ao poder que ela entregou pra ele, que ela controla basicamente, né, os checkpoints. Se ele morrer, ele vai voltar num ponto em que ela quiser que ele volte. Então, por exemplo, se não diz respeito à rota inteira, ele vai voltar, por exemplo, pro vendedor de maçãs, como o Tapei disse. Então, imagina, se o cara vive 80 anos Nossa, com a Ren, velho. aí ele morre de velhice, ele vai voltar lá no vendedor de maçãs, velho. Que doideira, Nossa. velho. E bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham Não, gostado. pensa o Se psicológico gostaram, do deixem um maluco, like, se como é que vai inscrevam no ficar, né? canal e ativem as notificações para não Porra. perder nenhum vídeo. E mesmo se Sacanagem. tudo der errado, você ainda pode recomeçar do zero. Ok. Ok. É isso. Interessante, interessante. É um negócio mais calmo, né? E tudo mais. Novos elementos introduzidos como esse raio dessa esfera aí. Mas como ele mesmo botou ali, né? Parece que era um capítulo grande, bem detalhado, bem pra, assim, construção, talvez. Mas interessante. Em breve a parte 3 aqui, beleza? O react da parte 3, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva, que ajuda demais o canal. Às vezes, falou.